Olá, sejam bem-vindos ao programa Cobras e Lagartos. Há 4 anos, nosso espaço aberto para críticas sem concessões a nada e a ninguém. Eu sou Ney Hamilton e estes são nossos comentaristas Mário Negrão, Hugo Mengarelli, hoje de gravata, e Belmiro Valverde. Tem que mostrar. Tá bonita a gravata? O nosso programa está no ar há 4 anos e ao contrário do outro programa, aqui nós só temos mocinhos, nós não temos vilões. Os vilões estão no outro, aqui nós só falamos mal dos vilões. E Mário Negrão, vamos falar sobre, para alguns, o vilão da semana, que é o presidente da Bolívia, Evo Morales, que parece que causou surpresa, pelo menos ao governo brasileiro, ao nacionalizar as reservas e as companhias de petróleo, as companhias que exploram gás na Bolívia. Parece que só o governo brasileiro foi pego de surpresa. Como é que você analisa a postura do Evo Morales e principalmente a postura do governo brasileiro, que foi bastante titubeante nesse episódio? Uma coisa eu acho interessante, né? Assim, vendo o fenômeno Evo Morales, Nestor Kirchner, Lula, vê assim, no Chile Hugo agora, Chávez. Né? Hugo Chávez, você vê como é que existe um fenômeno de populismo na América Latina, né? No Chile, não. Não, só no Chile que não. Mas aqui na América Latina, quase toda, existe uma tendência mesmo para o populismo, né? E se você analisar isso, o que isso quer dizer? Quer dizer, quando existe países que estão resistindo à globalização, quer dizer, eu sempre fico aquela coisa pensando, daqui 100 anos, o que o historiador diria desse momento, né? Eu imagino, não sei se vocês concordam, eu acho que ele diria o seguinte: é um momento que a globalização começou a tomar conta do planeta mesmo e começou a vir focos de questionamento disso. Isso vale a pena, se não vale a pena. O nacionalismo, eu acho que, não sei, talvez eu seja injusto ou até grosseiro nesse comentário, mas eu acho que quando um país começa a se isolar, né, e não entra na onda da globalização, será que não está questionando a competência mesmo de poder competir no mercado? Né? E vão se formando esses bolsões. Eu acho que o que vai acontecer é uma divisão muito grande, eventualmente, né? Entre o primeiro mundo e o terceiro mundo. E o terceiro mundo já está se organizando mesmo. Então eu vejo tudo isso com muito constrangimento. Eu acho que a posição do Lula foi uma posição incômoda, eu não gostaria de estar no lugar dele, né? Em que ele dividiu-se assim, ou ele vai ficar fiel ao fato que ele é brasileiro, ou ele vai ficar fiel à ideologia dele, né? E acho que ali mostrou muito bem como ele titubia entre essas duas coisas. Na verdade, eu também titubearia, né? Porque ideologicamente ele não pode abrir mão do discurso que ele usou na vida inteira aqui no Brasil e não vai agora ser contraditório e dizer que os bolivianos não podem ter a mesma coisa, pensar da mesma forma que nós pensamos. Então, seria uma contradição. Mas, ao mesmo tempo, ele é brasileiro, né? E dizer que a gente vai comprar agora o gás caro só para ajudar os bolivianos não faz sentido para a gente. Então, ficou realmente uma coisa titubeante. Para mim, se eu tiver fazer uma análise mais distante disso, eu diria, é um caminho que o mundo está indo agora, né? Misterioso. Onde que vai parar isso aqui? Eu estou vendo, assim, polarizações. Quando você começa a ver polarizações, uma polarização sempre é prenúncio de um conflito maior. Toda vez que você vê o céu metade preto, metade azul, é tempestade. Quando você vê o céu todo cinza, é só chuvinha. Mas quando você vê o céu polarizado, é porque vem tempestade aí. Hugo Mengarelli, a situação do Brasil ficou complicada porque nós sempre tivemos um discurso terceiro-mundista e, no entanto, nesse capítulo, o governo brasileiro tem dificuldade em não querer parecer o opressor na história, querer parecer o elefante contra a formiguinha, que seria a Bolívia. E, como colocou o Mário Negrão, realmente uma situação incômoda para o governo brasileiro, para a diplomacia brasileira e para a Petrobras. E sim, porque se nós nos levássemos pelo discurso nacionalista do PT, o que o governo da Bolívia fez é exatamente o que o PT pensaria fazer aqui no Brasil. E por outro lado está a questão de que, caramba, existem contratos que está sustentado por leis internacionais, das quais não se pode entrar dentro de um lugar e isto é meu. Assim, me parece que isso agora está reconhecendo que não vai ficar. Enfim, Morales está tratando de suavizar o que não precisava ter sido feito. Mas foi feito. E essa é a pergunta que eu me faço. Não é só a questão da nacionalização das reservas, é a questão da expropriação de companhias. Claro, momento, eu acho que isso vai ter que ser pago de alguma maneira. Ele disse que não vai tirar o dinheiro porque isso é roubo, em última instância. Poderia-se pensar que também que o Brasil teve em algum momento certas oportunidades com governos anteriores de receber o gás a certo preço, enfim, tudo isso, mas existem leis. O que eu me levanto é por que acontece isso. O que passa nesse mundo de globalização, Mário?
Em um mundo de globalização, onde se impõe uma ideia universal, um Deus único, que não é aquele que se originou em Yahvé, que nós chamaremos de Deus, sino que o mercado, uma vez que o Deus mercado impôs uma forma de regir a humanidade, ficamos todos iguais. Igual como o cristianismo. É o Deus democrata, que foi o que mais fez correr sangue na história da humanidade, o cristianismo. Jesus, isso disse Montesquieu. Então, aqui é o mesmo. Você perde essa identidade. Então, por onde vão querer pegar nacionalismos? Os nacionalismos estão surgindo. Nós vimos as guerras na Europa, vemos guerras na África, vemos guerras em todos os lados, com saídas profundamente nacionalistas, como uma forma de parar esse prato de macarrão, onde chega a minhoca e diz, e se joga de cabeça, entenderam, né? A piada essa conhece. Então, essa é uma realidade que temos que ver. Esse ponto. O outro ponto qual é? Esse que levantava hoje o colunista Clovis Rossi. Clovis Rossi, mas tomando uma afirmação de Shannon, norte-americano. Dick Cheney. Dick Cheney. Shannon. Vice-presidente americano. Vice-presidente americano. Não, esse ele. Sim. Hã? Dick Cheney? Dick Cheney. Eu não li o artigo. Bom, tudo prossiga. bom. Shannon. A Shannon. Shannon, estou falando Shannon. Eu não sei que cargo assumiu aí, e ele disse realmente que reconhece que os governos não conseguiram responder às questões dos povos. Que esse populismo que tem aí, que muitos lo vêm de esquerda, e eu não vejo de ideologia nenhuma, sino como uma forma de querer responder a algo da qual uma grande massa está absolutamente marginalizada do processo de economia. Esses são dois pontos que me parece que têm muito a ver. E são dois pontos que eu queria dizer que não está na Bolívia, está aqui também no Brasil. Bom, só antes de passar a palavra para o Belmiro Valverde, a gente fala muito de globalização, mas parece que a tendência da humanidade é a globalização. Afinal de contas, nós falamos português e espanhol graças a um processo de globalização que começou há 5 séculos atrás. Belmiro Valverde, a gente fala muito dessa questão do Equador, ou melhor, desculpe, da Bolívia, mas do Brasil, da Argentina, mas tem um sujeito oculto nessa história toda, que na verdade não é tão oculto assim, porque ele está cada vez mais exposto na mídia mundial, que é Hugo Chávez, que parece ser um fator, às vezes, complicador da história. E é o grande complicador, né? Porque essa crise da Bolívia estava escrito nas estrelas. Quer dizer, a começar pelo fato de que o Brasil e a Bolívia discutem a questão da exploração do gás boliviano há 30 anos. E no Brasil sempre houve uma resistência a fazer a exploração do gás boliviano, exatamente para não ficar na mão das crises periódicas, né, que a Bolívia é um regime instável, um regime complicado. Você tinha lá a oligarquia mineira, dos patinhos, dos grandes donos das minas de estanho, depois você tinha lá a oligarquia crioula, né? E depois você tinha lá os índios, né? Quer dizer, então, sempre foi um país extremamente problemático sobre o aspecto político. Então todo mundo sabia que, vez por outra, tem uma erupção. E é por isso que, inclusive, o Brasil, no passado, relutou muito em fazer algum tipo de proposta comercial de exploração do gás boliviano. No governo anterior, eles acabaram fazendo o tal do gasoduto e nós viramos reféns do gás boliviano. Porque o problema do gás boliviano agora não é o problema da Petrobras, é o problema da indústria brasileira. Uma boa parte da indústria de cerâmica depende do gás, uma boa parte da indústria de transformação depende do gás, que é uma fonte energética muito barata, né? Então, agora, como você colocou, atrás desse negócio todo, com o sujeito oculto, já não por elipse, mas por zeugma, né? Então, Hugo Chávez é como diz o gaúcho gosta de dizer, é louco com sabonete, quer dizer, então, macaco em loja de louça. Ele é um cara que está rico, né, infinitamente rico, tem um propósito político muito definido, a tal da alternativa bolivariana, né, porque ele se considera uma espécie de reencarnação do Bolívar, como libertador dos povos, o anti-imperialista, né? Outro dia o Carlos Antunes dos Santos estava, inclusive, me explicando o que significa o tal do bolivarianismo, né, do Hugo Chávez, né?
E me explicou exatamente essa visão que o Chaves tem da messiânica, de querer o cara que vai salvar a América Latina das garras do imperialismo, né? E ele, obviamente, é uma pessoa extremamente prática e ele está tomando espaço. Ele tomou espaço na Argentina, né, ao apoiar o presidente Kirchner de uma forma muito concreta, com dinheiro, inclusive. Tomou espaço no Brasil, que ele capturou. O Lula começou tutelando o Hugo Chávez. Agora quem tutela o Lula é o Hugo Chávez, né? Já está com a presença no Peru, está com a presença na Bolívia, está com a presença no Equador e agora está ameaçando uma presença na Nicarágua. Quer dizer, então, ele não é de matar com a unha, não, né? E ele, de novo, como diz o gaúcho, ele de vez em quando se faz de morto para ganhar sapato novo. Quer dizer, ele, né, faz aquela cara de que não está entendendo, né? Mas o fato é, Nenê, que isso é profundamente perturbador. E acho muito melancólico para o Brasil por várias razões. Em primeiro lugar, porque nós agora efetivamente demos uma demonstração de enorme ingenuidade e enorme improvisação. Porque o que o Evo Morales fez estava escrito que ia ser feito. Ele já tinha dito que ia fazer, nós sabíamos que ele ia fazer. E em vez de aproveitar a campanha eleitoral na Bolívia para poder negociar de uma forma silenciosa, como diz o Hugo, você não vai para a televisão para dizer que vai fazer, vai acontecer, vai agredir, né? Mas para você negociar, dizer, olha, fulano, tudo bem, eu reconheço o teu direito, mas vamos pensar aqui como é que nós fazemos para poder preservar também porque nós somos os únicos compradores. E tem 2 bilhões, tem 2 bilhões de dólares investidos nesse negócio aqui e nós somos os únicos compradores. Vamos tentar encontrar. Não, o companheiro Evo, o companheiro não sei lá, porque ficou no companheirismo e agora nós ficamos, deu no que deu, né? Mário Negão, esse bloco está indo muito rápido, vamos procurar ser um pouco mais rápidos nas análises. O Hugo Chávez, ele não parece aquela visita que chega na casa da gente assim inesperada, de repente está mexendo na geladeira e perguntando por que você não tem isso, não tem aquilo, dizendo o que você tem que comprar, o que você tem que fazer. Não, parece aqueles parentes que grudam e não vai mais embora, né? O parente que daqui a pouco está com a mão na tua carteira. O que eu acho que é assustador, assim, sabe, eu também estou assustado com isso, são duas coisas. Primeiro, essa coisa da polarização, quer dizer, eu acho que talvez eu não consigo perceber a profundidade da inteligência do discurso da esquerda nesse momento. Por exemplo, vamos ver agora o exemplo. O Brasil tem potencial para daqui a uns 15, 20 anos produzir 30 milhões de metros cúbicos de gás e acabou-se a Bolívia. Quer dizer, eles deram um tiro no pé, né? O que vai fazer vai estimular o Brasil a ser autossuficiente em gás. Nós temos o gás ali, era só questão de ter um comprar de outros fornecedores que talvez... Ou melhor ir para a bacia de Campos e usar o nosso próprio gás que está lá, é nosso e tudo a gente pode usar e até vender para eles, né? Quer dizer, deram um tiro no pé. A única coisa que eles tinham para vender, fora de coca, era o gás. Agora acabou isso também, quer dizer, a Bolívia acabou de fundar num buraco, né? Então eu fico pensando, onde é que está a inteligência do discurso aí, né? Onde é que está isso? Porque toda vez que você vê esse discurso bolivariano, esse discurso que ele sempre se apodera dessa pulverização do assunto. Quer dizer, quando você cria os americanos, o mercado, quando você começa a achar monstros de conveniência, é sinal que não está havendo uma análise profunda, porque eu já aprendi na vida que não existe análise análise decente que vem da simplificação, né? O mundo é complexo, tudo é complicado mesmo. Então não pode ter os americanos fazem isso, os latinos fazem aquilo. Esse tipo de discurso só faz a gente não conseguir enxergar as coisas direito, né? E essa monstrificação já está chegando a proporções épicas e vai atrapalhar muito o Brasil no crescimento, muito mesmo, muito. Porque quando eu sei como psicoterapeuta, o momento da terapia começar a crescer é quando você começa a parar de culpar teus pais, né, e culpar o passado e começa a se endereçar ao presente. Aí o paciente dá uns saltos na terapia. Mas enquanto ele está simplificando as coisas, dizendo meu pai estragou minha vida, ou minha primeira esposa estragou minha vida, enquanto está achando monstros de plantão, né, o raciocínio fica obscurecido. Então eu fico assustado com isso. Cadê a inteligência desse discurso? Hugo, vou pedir uma análise rápida agora na sua fala. Bom, são tantas coisas aqui colocadas que a análise rápida fica meio difícil. Mas será? Mas, por exemplo... São tantas coisas. Tantas coisas miúdas. Não, o que me parece a mim que se está falando de simplificação de coisas e de coisas complexas e caemos nesse lugar comum de criticar a esses movimentos que estão surgindo por aí como uma forma realmente de enfrentar o império. Não falemos de imperialismo, o império norte-americano. O imperialismo fica ruim, mas o império norte-americano que entra no lugar que quiser, com ou sem licença da ONU, mas não é império, não é imperialismo, é império,
Imperio Americano, como você disse, não? Para mim norte-americano. Y nos horrorizamos porque pasan sin zoom en los países como Venezuela, como Bolivia, mas nos horrorizamos por ciertas actitudes de él, mas no conseguimos horrorizarnos de que no estemos en una de las peores distribuciones de renta del mundo. En ese sentido, no entra esa profundidad del pensamiento que nos deberíamos tener. No entra. Estamos preocupados con aquello. Con lo de aquí, no. Es decir, no también no estamos ni perto de ese paciente Teo, de ver que la culpa no la tenemos nosotros, sino la tenemos nosotros mismos. Porque si realmente nos ponemos a pensar un poco que estamos en una relación social que realmente a gente se cansou de falar aqui, que é absurda, qual é o caminho que nós vamos a fazer para quebrar isso aí? Eu acho que é muito difícil, principalmente quando se fala da questão bolivariana, que para mim é muito séria e não é para riso nem para brincadeira, porque Bolívar disse em todo su espírito de bolivariano que nós não temos saída, em sua enunciação que várias vezes coloquei aqui, não acredita, nós estamos em uma posição para ele por baixo do escravo, somos subservientes, nem sequer chegamos a ser escravos, porque se fôssemos escravos estaríamos nessa dialéctica do senhor e escravo, que também nos colocou Hegel. Não, nem nesse lugar estamos. Então eu acho que o que está explodindo por aí, o que explodiu na América Latina durante tanto tempo, continua sendo o mesmo. Eu acho que vai ser um fracasso tudo isso. E nós também. Não temos como sair desse fracasso. Belmiro, para encerrar, o nome certamente suscitará algumas piadinhas por parte do colunista da Folha de São Paulo, o Macaco Simão, mas parece que Ollanta Humala vem por aí, né? Em Peru, com o auxílio do Hugo Chávez. Só fazer um comentário ao que o Hugo está dizendo. Eu tenho profundo respeito pelo Bolívar, mas eu não é porque eu respeito o Bolívar que eu devo respeitar o Hugo Chávez, que fala que é bolivariano. Eu não vejo assim. Não. Você não entendeu então o que eu falei. Então, a segunda coisa é a seguinte, me parece que essa questão dos recursos naturais e da propriedade de recursos naturais, ela é efetivamente uma questão crucial, né? Nós sabemos que elas estão entregues a oligopólios e estão entregues a oligarquias muito bem encasteladas. O que parece é que não é uma solução pragmática. Por quê? Porque se ele quer efetivamente mobilizar recursos para poder dar esse salto de qualidade na Bolívia, que não teve há muitos anos, a pior solução que ele encontrou foi brigar com todo mundo que estava, de alguma forma, gerando algum tipo de renda dentro do posto. Cuspiu no prato, né? Quer dizer, então, nessa altura do campeonato, eles, em vez de eles terem um efeito... vamos nos lembrar que os árabes fizeram isso há 30 anos atrás, em 1973, e até hoje os árabes não conseguiram desenvolver uma indústria própria de petróleo, a não ser com alguns nichos, como a Saudi Arábia, que tem uma tecnologia própria de explorar petróleo. Então, me parece que falta muito pragmatismo. Agora, a vinda do Humala realmente vai ser uma bênção para os colunistas e para os chargistas no Brasil, né? Só faltava, já tínhamos um Humala, que era o Hugo Chávez, agora vamos ter dois. Muito bem, vamos a um rápido intervalo, já voltamos com o programa Cobras e Lagartos. É só um instante. Eu acho que a bebida não é uma coisa forte, assim, viu? Eu nunca cheguei a perder o controle, né? Na hora que você tá ali empolgada, você bebe e tá beleza, depois não... Confusão mental, descoordenação geral, visão dupla, desorientação. São 20 vezes maiores os riscos de acidente no trânsito. E a multa para quem dirige embriagado é de R$ 957. Alcoolismo é uma doença que vai tomando conta da pessoa devagarinho. Quem primeiro sente o problema é o estômago. Depois vem o fígado com a cirrose alcoólica. Beber ainda pode causar impotência sexual. Outro problema: as coisas que se faz na noite anterior e não são lembradas no dia seguinte. Os absurdos que se comete por causa da bebida envolvem todos que estão ao redor. São as brigas de bar, pessoas que faltam ao emprego por causa da ressaca.
Todo mundo conhece filhos que perderam os pais para a bebida, mas para isso não existe multa. Voltamos com o segundo bloco do programa Cobras e Lagartos, e realmente desse personagem que nós vamos tratar agora, nós podemos falar cobras e devemos falar cobras e lagartos. Belmiro Valverde, ele tem 15 milhões de apelidos, entre eles Beuzebu, Lúcifer, Chifrudo, Coisa Ruim, Cão, Cramulhão, Rabudo, Bode Preto e, segundo Guimarães Rosa, Tisnado. Dito cujo. Dito cujo. É o diabo. Ele está na vida de todas as pessoas, todo mundo fala o diabo do diabo, e, no entanto, é uma das figuras mais presentes na nossa cultura. Inclusive, quando a gente usa muito esse termo na política, que é satanizar o adversário. E o que você quer saber a respeito do diabo? Fale mal, mas fale dele. Fale mal, mas não querendo saber se ele vai ou não vai ser candidato. Se o PMDB vai dizer. O diabo é tão mesmo, presente na vida das pessoas, Belmiro Valverde, porque todos nós temos nossos demônios para exorcizar. Afinal de contas, é uma figura mal vista, mal falada, mas, no entanto, diariamente está nos atazanando. Que é uma figura fascinante, né? Da dualidade divina, né? Era o anjo bonito que de alguma forma se degrada, né? O Lúcifer, né? Lúcifer. O anjo da luz que de repente cai nas trevas, né? Eu acho que a ideia, essa presença do diabo, tem muito a ver exatamente, vocês que são psicoterapeutas e psicodramáticos aqui, que podem me orientar mais nisso, mas tem muito a ver exatamente com essa nossa fixação de você ter um contraponto, né? O bem e o mal, o branco e o preto, o certo e o errado, né? O diabo acaba encarnando exatamente isso. Eu acho que você tem duas dimensões aí. Uma dimensão dessa vulgarização do demônio, né? Que é essa de você falar mal e falar o diabo das pessoas, né? Mas você tem uma dimensão muito mais complicada, que é a dimensão, efetivamente, da malignidade instalada, quer dizer, das seitas, dessas linhas negativas da Umbanda, da Quimbanda. E aí a coisa, eu acho, que entra num nível muito, muito complicado, né? Quando você começa efetivamente a desenvolver a questão de algumas seitas demoníacas que hoje em dia estão muito na moda, voltaram à moda depois de terem estado na moda no fim do século XIX, começo do século XX, voltaram à moda hoje em dia. Teve uma onda na Inglaterra nos anos 70 também, nos anos 70, agora voltou. Exatamente, Isso me assusta um pouco, sabe? Eu te confesso com toda sinceridade que, apesar da minha tentativa de ser assim, um racionalista, um livre pensador, é um assunto que toda vez que eu bordejo, eu caio fora, porque eu acho que não posso aprender nada com o diabo, né? E não posso ganhar nada ficando próximo dele. Vamos para a Praia do Hugo Mengarelli. É um dos personagens mais filmados no cinema, Hugo. Bom, eu queria colocar uma coisinha em torno do diabo. Pode falar o diabo. Porque o diabo é a parte escura. O diabo é a parte do Vader Darth Vader. Exatamente. Na Guerra das Estrelas. É o mal. É o mal que nós carregamos. Se ninguém pode falar do mal se ele não carrega o mal. É o lado desconhecido da gente. É o Unheimlich, é o ominoso, o estranho, o desconhecido, que está na gente. E o diabo está aí. Quanto mais esse diabo te persegue, você mais sai correndo a Deus. Quando você vem na igreja, porque estão todo mundo, esse que está nas igrejas, com o diabo pegando no pé. Então, a questão do Deus e o diabo são duas coisas que não tem como se separar. Porque, de alguma maneira, se o diabo caiu do céu e foi para as profundas, verdade? Quem sabe se não foi porque Deus lhe deu um empurrão e estava atrapalhando por lá em cima. Quer dizer que falar do diabo e falar de Deus são duas coisas inseparáveis. Lamentavelmente, há momentos da história da humanidade que a gente vai tanto a querer racionalizar tudo, vai tanto a querer alcançar tudo, conseguir tudo, como a nossa sociedade, como Goethe, que quis conseguir tudo também, e teve que fazer o pacto com o diabo, verdade? Fausto, sim, Dr. Fausto.
que aliás o filme de Murnau é uma genialidade também. Então, diante disso, e não é de se surpreender, por que tanto atrai o diabo? Porque existe, inclusive nas crianças gostam tanto de Drácula, toda essa coisa da face do mal, do imortal, não morrem, parece que continuam, parece que em qualquer momento são mortos e renascem. Você vê o diabo infinidade de vezes no cinema, quando o cara já mal, aquele sem vergonha, aquele terrível, morreu, estão se abraçando a mocinha e ele já está ressuscitando de novo, que nem sabe como, porque recebeu 150 balaços e ainda está por dar um tiro a mais. Este é o diabo. Quer dizer, é uma coisa que está muito na gente. E qual é o seu, aspas, diabo predileto do cinema? Qual é o seu filme sobre o diabo que você acha mais interessante? O Advogado do Diabo. Advogado do Diabo? Porque eu acho que Advogado do Diabo é a melhor representação da nossa Al época. Pacino? Sim, Isso, o Al Pacino. Advogado do Diabo. Eu sou um fã desse filme. Mário Negrão, a gente costuma dizer que o diabo são os outros. O diabo são os outros. Não é verdade, não é isso que você ouve muito no consultório? Uma vez eu vi um programa de entrevistas do Michael Caine e ele disse uma coisa muito interessante que acaba refletindo no que a gente falou aqui sobre a esquerda, que na verdade nós estamos falando sobre a esquerda e sobre o diabo hoje, né? No primeiro bloco e no segundo. Primeiro, o Michael Caine disse assim, que o bandido é aquele cara que está convencido que é o mocinho. Né? Então, entre bandidos e mocinho é uma questão de ponto de vista. Né? Então, essa polarização, de novo, essa simplificação do discurso entre o bem e o mal, porque depois, na medida que a gente vai envelhecendo e vai vivendo, a gente vê que o bem e o mal, eles têm uma convivência interessante um com o outro, né? E que um alimenta o outro, e que um precisa do outro, né? E se você fala do bem e do mal, eu acho que é uma maneira muito simples que a humanidade descobriu para falar da entropia e da entalpia. Quer dizer, o mundo é um ciclo constante de destruições, de construções, de alegrias e tristezas, e coitado daquele que pensa que vai ficar na tristeza o tempo todo, ou aquele que pensa que vai ficar na alegria o tempo todo. Que na felicidade é você aceitar o fluxo das coisas, né? Então, assim, do ponto de vista psicoterapêutico, o bem e o mal, para mim, não existe, né? O que existe é o mal, é separar o bem do mal. Né? Porque isso faz mais ou menos o que o discurso da esquerda faz. Quer dizer, simplifica as coisas de tal maneira... A direita também faz, né? Que a direita também faz. A direita. Isso é o que eu falei. O diabo são os outros. Eu vejo muito assim a passagem, eu lembro quando eu era garota, a passagem da aritmética para a álgebra. Né? A aritmética era um mundo confortável, né? As coisas eram previsíveis e davam certos, e 3 vezes 5 é sempre 15, não tem como você mudar. Quando você migra para a álgebra, você já começa a ver que os conceitos são mais nebulosos, né? E que um 2 pode ser um x, pode ser um y, ou pode ser um xy ao quadrado, as coisas complicam. Então, na medida, e quando você chega mais adiante ainda, no cálculo integral, na topologia, aí a matemática vai ficando cada vez menos polarizada. Aí você vê que a felicidade é a tolerância da diversidade. Então, na verdade, eu acho que o diabo vai desaparecer na medida que nós temos uma tolerância com a nosso primitivismo. Todo ser humano precisa ser primitivo, todo ser humano passa, né? E toda civilização passa por isso também, por uma fase muito primitiva, depois por uma fase diversificada. O conceito de Deus e o diabo foi muito útil, eu acho que há 3, 4 mil anos atrás, quando era muito difícil para a humanidade compreender as coisas. Hoje ficou uma coisa meio anacrônica. Tanto é que a gente não sabe o que fazer com o diabo, né? E, na verdade, talvez ele não exista. Talvez o Deus e o diabo só reflete a enorme diversidade que cada ser humano traz dentro de si, né? E que o único pecado que existe no mundo é a intolerância. Mário, você diria, como Mark Twain diz assim, eu prefiro o paraíso pelo clima e o inferno pelas companhias. Eu acho. As pessoas que eu quero ir para o inferno, deve ser muito mais interessante. Né? O céu deve parecer com a Suíça. Eu vou contar uma piada sobre isso. Será que a gente não pode dizer que é no terreno, no domínio político, onde o diabo reina absoluto? Porque existe aquela questão de satanizar sempre o adversário. O diabo são os outros. Vamos pegar um fato recente onde o presidente George Bush denominou 3 nações como o eixo do mal. E algumas nações denominam os Estados Unidos como o grande Satã. Quer dizer, isso... Isso eu tenho a impressão que vem muito exatamente dessa nossa tradição de você
encontrar uma personificação, um arquétipo, alguma coisa para alguma coisa. Né? Uma simplificação. Então, né? uma simplificação. O cara diz assim, como é que eu vou definir um cara que é maligno dia e noite, 365 dias por... ele é o grande Satã. Aí o outro pega do outro lado e diz, como é que eu vou definir o cara que está lá pisando no meu pé e criando problemas e me ameaçando de destruição? Esses caras são demoníacos. Então, agora, eu tenho muito medo disso, né, Ney, porque efetivamente, se a própria igreja, né, que é das fontes dessa codificação do demônio, tem dúvidas sobre o que é o demônio, se o demônio é a ausência do bem, se o demônio é efetivamente uma entidade existente, se ele interfere na vida cotidiana ou se ele não interfere na vida cotidiana das pessoas. Eu tenho muito medo quando você começa a ver multidões de pessoas que acham que o demônio está interferindo na sua vida. Quando você pega, por exemplo, essa paranoia que está se instalando dentro de certos grupos muçulmanos em relação a grupos não muçulmanos, grupos religiosos, de uma forma mais geral, contra outros grupos religiosos, isso me assusta muito, porque eu acho que daí você colocou o demônio dentro da tua vida, quer dizer, você colocou o cara na linha de tiro. Não, isso aqui ele está fazendo comigo porque ele é personificação do demônio, e aí a coisa fica muito perigosa. Enquanto você está discutindo isso no termo secular, no terreno secular, não, o demônio está lá no inferno, está tomando conta lá do negócio dele e não se mete comigo, tá? Não, mas quando você começa a dizer, não, o meu inimigo está sendo motivado pelo demônio, aí a coisa fica muito perigosa. Só para ilustrar, o Instituto Sacerdos do Ateneu Pontifício Regina Apostolorum criou um curso de exorcismo e oração e libertação no Vaticano. Lá. Quer dizer, aqui em Curitiba você tinha um grande exorcista, que era uma figura admirável, que é o Frei Miguel. Frei Miguel ali da cidade industrial ali, a paróquia São Leopoldo, era um exorcista de Curitiba, era um homem boníssimo, era um homem absolutamente vocacionado, né, e por ser tão sublime é que era o exorcista. Então, obviamente, ele tratava com o demônio de uma forma muito concreta. De vez em quando ele era chamado para exorcizar alguns demônios. Às vezes, né, Ney, essa história do demônio tem algumas derrapadas meio ridículas. O Haroldo Murado vai se lembrar dessa história. O Haroldo, uma vez, o falecido Valcimar José de Souza fez um programa sobre quando houve o filme Exorcista e arranjou uma possuída pelo demônio. E levou vários especialistas, entre os quais o Haroldo Murado e o padre Emir Caluf, para discutir a tal da possessão demoníaca. E a possuída pelo demônio começou a falar, assim, numa voz meio esganiçada, assim. E o padre Emir Caluf, o Valcimar, que era um homem muito pomposo, disse, padre Emir Caluf, o que o senhor acha dessa manifestação demoníaca? Ele disse, ora, Valcimar, você me fazer sair de casa à noite para vir aqui falar sobre esse demônio com voz de Pato Donald? Tudo bem, galera. Sim. Você tinha uma piada sobre... Sim, eu que primeiro quero definir o demônio como a negação da castração simbólica. Ao mesmo tempo que la confirma, mas a negação dos limites. A lei de Gerson é demoníaca. Isso é demônio. É poder alcançar tudo, poder conseguir tudo, poder ter tudo. Isto é como se nós não tivéssemos buraco nenhum, quando nós somos fundados pelos buracos. A piada era a seguinte: João e Pedro morreram. Pedro foi para o céu, João foi para o inferno. Como você já mais ou menos imaginou e estava colocando antes, Pedro foi para o céu, era tudo tão harmonioso, tão gostoso, tão lindo que na segunda semana Pedro estava querendo se suicidar por segunda vez, porque não dava para aguentar. Então, foi até outro Pedro, aquele cheio de chaves, não? E lhe perguntou, será que eu posso ir até o inferno para ver meu amigo João, a ver como está? Sim, sim, lhe disse Pedro. Pedro permitiu a seu xará ir ao inferno se encontrar com João. Aí foi perguntando, não sabe, meu amigo João está naquele quarto lá. Então João chega, abre a porta e aquilo que encontra? Encontra João com uma baita loira pelada em cima dele, sentado no colo, um bestiqueiro, Carmener do lado. O que é isso? É um vinho, ganhou um prêmio, um vinho chileno maravilhoso, Carmener. Estava pensando que fosse um objeto erótico. Não, era um vinho. Eu achava que era mais um nome. Não tem coisa mais erótica que um vinho e uma mulher no colo. E Pedro disse, mas este é o inferno? E a cara desesperada de João, sim. Mas como? É que tudo o que você vê aqui vem sem buraco.
Então, eu acho que essa piada encerra um pouco essa tentativa do ser humano que tem hoje, bem sadiana, de tampar todos os buracos, de gozar sem limite. Isso é o diabo. Aí o diabo que está, o diabo no corpo, o diabo onde você queira. E tudo isso, ou seja, o mercado é o diabo também, se você se põe a pensar nesse sentido, que te oferece tudo para tudo. Né? Mário Negrão, quando a gente diz que nós devemos combater os nossos demônios, isso do ponto de vista da psicanálise, isso quer dizer o quê? Eu até não queria dizer da psicanálise, eu queria falar do que eu trabalho, que eu conheço melhor, que é da terapia cognitiva. Significa o seguinte: o demônio tem ideias fixas na cabeça. Você vê, a gente teve aqui um congresso há pouco tempo sobre biodiversidade, né? E tirando o bio da diversidade, a gente vê que o caminho do progresso é a diversificação. É você ficar flexível, é você acompanhar o fluxo do tempo e das coisas, o fluxo entre necessidade e desejo, e que a gente tentar botar as coisas tudo num buraquinho aqui ou acolá, só atrapalha a gente. Então, nossos demônios são nossas frases fixas. Nessa linha que a gente chama de terapia cognitiva, o que você faz é começar a tirar ideias fixas das pessoas. Por exemplo, se a gente pegar agora, botar Hugo Chávez, Lula e Você tá Bush... com ideia fixa, hein? Botar os três juntos, né? Você vai ver que a análise em profundidade dos três vai tirar todos os nossos preconceitos. Você diz, por exemplo, a gente dizer que o George Bush é o grande satã. Isso é mais fácil dizer isso do que analisar profundamente como é que um grupinho radical da direita começou a tomar conta de um país inteiro que tem outros pensamentos totalmente diferentes. E quando a gente fala do imperialismo... Tem gente que diria que é coisa do diabo. É coisa do diabo. Quando a gente fala imperialismo americano, será que a gente está falando de que? Cadê esse imperador? É um monte de empresas, de interesses, é uma colcha de atalhos, de retalhos muito... Aliás, colcha de atalhos foi um ato falho ótimo aqui, né? É uma colcha de retalhos muito complexa que leva muito tempo para você analisar. O próprio Hugo Chávez, se você analisar as coisas dele em profundidade, daqui a pouco você está até concordando com uma coisa ou outra dele. Então, lutar contra os nossos demônios, eu acho, no sentido terapêutico, é você criar aquela coisa mais difícil que o ser humano pode criar, que é a mente aberta. Né? É a mente aberta, mas não a mente boba, nem a mente que pode ser aprisionada por qualquer pensamento. É realmente a mente aberta. Então, o demônio é a mente fechada. O demônio é separar Deus do diabo, o diabo de Deus, botar o Bush é o imperialista, o Hugo Chávez é um louco. Na medida que a gente vai simplificando as coisas assim, a gente vai perdendo aquilo que é difícil na vida, que é lidar com a diversidade, com a complexidade, né? E que análises, se tem que ser feitas, pelo menos tem que ser profundas. Eu só queria colocar uma coisinha. Há um livro, tem alguns que não dá para, hoje não se agarra, não se acerta muito, mas tem um livro, Lenin, que se chama O Imperialismo é a Última Fase do Capitalismo. Leia. Leia e veja o que está acontecendo hoje a nível do mercado. Nada mais que isso. Primeiro, Valverde, se a gente pensar na estrutura das empresas, qual é o diabo das empresas hoje? Qual é o grande demônio que se encontra na estrutura das empresas? Eu acho que é exatamente esse ethos competitivo, destrutivo das empresas. As empresas estão progressivamente deixando de ser lugares de convivialidade, de convivência, elas estão virando lugares de antagonismo aberto. Quer dizer, você vê, por exemplo, outro dia estava uma reportagem a respeito de alguns métodos utilizados nessas empresas consideradas modernas para estimular a eficácia. Eles essas coisas transformaram as empresas em infernos. Quer dizer, você então olha para o teu companheiro de trabalho, em vez de você ver nele uma pessoa com quem você pode conviver de uma forma produtiva e agradável, você vê como um competidor, o cara vai tirar o teu lugar. Eu acho que é aí que está o demônio, entende? Quer dizer, quando o cara transforma o ambiente no inferno, ele criou o demônio. Quer dizer, essa ideia de que você tem que agir malignamente e tem que esperar que o outro haja malignamente em relação a você. Eu acho que aí você destruiu efetivamente esse conceito. Né? Agora, só um rabicho na conversa anterior, o que assusta também muitos aqui, é que nós temos uma tendência a levar os problemas nossos para a área transcendental. Botar a culpa no demônio, não é? E a maior parte desses demônios somos nós mesmos, não é a nossa incapacidade de fazer as coisas. Isso aí é um horror, porque isso aí foi o diabo que não deixou fazer. Não é o diabo, não. O que deixou foi a falta de capacidade de fazer as coisas nós mesmos. Né? Bom, rapidamente, só para encerrar, vamos fazer uma eleição aqui. Quem ou o que você elegeria o grande diabo, o grande demônio dos nossos tempos? Ou dos nossos dias? Dos nossos dias agora?
Nossa, que pergunta difícil você me fez agora. Não posso perguntar para os universitários, né? Não, eu vou voltar. Vou voltar para a ideia fixa minha. Eu acho que o grande Não é Hugo Chávez. Não. Eu acho que o grande demônio que está vendo na humanidade é a aversão à cultura, como está vendo, uma aversão total. Né? Esse culto pela superficialidade, isso é o demônio. Isso vai tirar. Eu ainda estou vivo o suficiente para me lembrar de uma era onde isso era menos proeminente. E as pessoas liam mais, tinham ideias diferentes. O demônio está nessa falta de profundidade que existe hoje. Essa falta de profundidade realmente é o que faz a gente sofrer muito. Então, para mim, se eu elegesse um demônio, eu não diria assim, não tem um demônio para mim. Existe uma ideia que é demoníaca, né? Que é essa ideia de que a nossa herança cultural tem que ser jogada fora, essa coisa iconoclástica, né? Que cada vez que deu ideia nova, eu tenho que jogar tudo do meu quarto no meio da rua, né? E não aproveito nada do que tinha antes. Então, o grande demônio, eu acho que é isso, essa iconoclastia reinante no mundo hoje, onde o indivíduo é demonizado de um lado e santificado do outro, e fica tudo muito simples para qualquer... O Galileu, meu cachorro, pode entender, mas será que realmente isso vai fazer algum bem para a gente? Então, eu acho que o demônio hoje é a superficialidade. E Galileu também foi demonizado. Foi. Vota em quem? Mas quando eu falo Galileu, eu falo meu cachorro. Eu acho que o demônio está solto porque a figura do pai na sociedade tem sido reduzida a quase zero. E reduzido a quase zero, o que sobra é isso que tem muito a ver com o demônio e que na psicoanálise se chama de mãe devoradora. Eu acho que é isso. Nós estamos sem essa possibilidade de sair da superficialidade, de fazer laços como se fazia antigamente, que nós cansamos de falar. E me parece que é isso. Se não vier um Deus desses de botar limite mesmo, nós seremos devorados pelo diabo, sem dúvida nenhuma. Belmiro Valverde, penúltimo voto, vota em quem? O demônio, para mim, é o intolerante com autoridade. Né? Esteja onde estiver. É o intolerante George Bush, o intolerante líder do Irã, o intolerante muçulmano, o intolerante irlandês que quebra a perna do cara porque não é católico. Para mim, onde tem um intolerante com muita autoridade, está aí o demônio. Voto Ok, Griffith. Ok. Muito bem, nosso programa de hoje fica por aqui. Se você tem críticas, comentários ou sugestões, escreva pra gente. Nosso e-mail é cobraselagartos, tudo junto, @fpr.br. Agradeço muito a sua audiência e que tudo mais vá pro inferno. Até a nossa próxima edição.